Começou? Começou? Tá gravando? Meu cabelo está... Ah, meu Deus do céu! Já Tá vou na fazer uma régua, hein, propaganda. Borjão? O que é, Thiago? O que foi, Thiago? Já vou te bloquear já. Tá na É. régua, hein, Borjão? Ah, Tá obrigado. bonitão, hein? Obrigado. Vocês viram? Vocês repararam? Ah, obrigado. Não, a gente tem que se arrumar, morrer, né? Tá meio calmo, hein? Isso é Ô, anabolizante. quem que foi o desgraçado que me chamou de calvo aí? Não, você vai ser cabeludo para sempre, criatura. Fica tranquilo. Por que vocês, cariocas, são tão difíceis? Um Já povo separou do complicado de time, lidar, né? não sei, cara. Ô, o Harrison, uma vez eu fui falar com ele falou assim, Borges, dá uma afastada aí. Eu falei, por quê? Não, parece que você chupou uma bala de merda. Eu falei, que isso, Harrison? Tá com bafo da porra. Eu falei, caralho, carioca não sabe falar as coisas para as pessoas na maciota, entendeu? Não vem na Só carinho, tranquilidade. só carinho. Pessoal, hoje, né, vocês viram aí que nós estamos com a aula aberta, você que está chegando agora aqui, eu trouxe a premonição aqui para o pessoal conhecer, né, ver como é que funciona. Hoje é o último dia da promoção CLT, galera, CLT com descontinho lá para a galera poder comprar, acessar. Essa é a reta final, meu parceiro. Você não tem mais saída, só tem a mim, venha a mim, minha criatura, venha a mim. Você só tem a mim. Pessoal, aulas, inclusive agora, planejando aí que nós teremos, talvez, aula no nosso domingão também, tá? Ainda não é certo, mas sim, a princípio teremos a famosa aula Testemunhas de Jeová, que é domingo de manhã. Domingo de manhã. Prepara, gente, prepara. É reta final. Reta final é assim que funciona. Então, já se prepara aí no domingo, talvez você vai acordar com... Ah, que lá ele. Vamos lá, pessoal. Hoje, dando continuidade aos trabalhos aqui, nós já estamos gravando, tá? Então, hoje, dando continuidade aos trabalhos, nós já fizemos a análise, então, da banca, a análise da prova e a análise do conteúdo, né? E agora nós entramos aí na parte de interpretação de texto, né? A análise e interpretação de texto, estamos em mecanismos de coesão e coerência. Pessoal, aulas feitas com todo amor e carinho, paramos em mecanismos de coesão e coerência, e vocês podem me perguntar, pô, Borges, não vai sair disso? Eu já digo a vocês, isso daqui é essencial para a prova, tá? E Decan, ela não gosta disso aqui, ela ama, ela tem um prazer assim, ai, adoro. Então, coesão e coerência precisa estar na ponta da língua. O entendimento de vocês precisa ser o melhor possível. E hoje nós temos um aprofundamento muito grande em relação a este conteúdo. Eu sugiro que você não perca, tá? Lembrando que coesão, nesse caso, é toda a conexão que nós fazemos entre uma palavra e outra palavra, entre uma oração e outra oração, entre um período e outro período, entre um parágrafo e outro parágrafo, para, no fim, nós termos um texto montado. Então, é como se fosse realmente aquela linha, né? Aquela linha que liga, conecta um tecido ao outro para formar a roupa. Olha que beleza de exemplo. É exatamente isso que nós temos na nossa coesão textual. A coerência já faz parte dessa mesma ideia, né? Desse mesmo conceito, só que para a área do sentido do texto. Enquanto que a coesão está relacionada à estrutura. Lembre-se disso. Nós vimos, então, o nosso quadro de elementos de coerência e coesão, lembrando que a coerência e coesão geram a textualidade, a possibilidade de um texto ser chamado de texto, e nós estamos terminando aqui, nós já vimos a coesão lexical e a referencial. Esse conteúdo, as duas últimas aulas estão já na plataforma. Hoje nós vamos falar da sequencial, essa daqui que não cai na prova, tá, gente? Ela despenca. Hoje vamos começar falando, então, sobre sequenciação ou coesão sequencial parafrástica. Borges, vai te catar, velho. Que negócio é esse? Calma, a gente está falando aqui de paráfrase, tá? O que é paráfrase? Paráfrase é nada mais, nada menos do que você escrever a mesma coisa com outras palavras, tá? Esse para aqui significa algo como parecido, ao lado, enquanto que frase é frase mesmo. Então, parafrástica é relacionado à paráfrase, beleza? E nós começamos com a recorrência dos mesmos termos. Muito comum na poesia, acontece a repetição de termos, tá? Isso é sequenciação parafrástica. Borges, é comum na IDECAN a sequenciação parafrástica? Não é comum, mas não é impossível.
Você tem que reconhecer como isso pode acontecer. Então, como que eu reconheço isso para a minha prova? A recorrência da repetição desse termo dentro do texto faz com que nós tenhamos a sequenciação parafrástica. Então, é um recurso de sequenciação. É uma coesão sequencial. Recorrência da mesma estrutura sintática. Sim. Sujeito, verbo, complemento, repetiu. Então, nós temos a recorrência da mesma estrutura sintática. Aqui, ó. A voz de minha bisavó, sujeito, ecoou criança nos porões do navio. Ou seja, aqui nós temos a estrutura sujeito, verbo, aqui um predicativo de sujeito, e aqui nos porões do navio é o que nós chamamos de adjunto adverbial. No outro período, temos a voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias. A mesma estrutura. Então, houve aqui a repetição da estrutura sintática como elemento de coesão. Borges, como isso cai? Desde que você reconheça que aqui houve a repetição da estrutura para manter uma ligação entre os dois períodos, você entendeu o que é sequenciação. Sequenciação, ó, tá vendo? É a sequência que nós seguimos dentro do texto. Beleza? Recorrência do mesmo conteúdo semântico. Isso aqui é essencial você saber. Isso aqui é muito importante. Porque lá na tua prova vai cair como isso aqui? Há pouco tempo em escala histórica. Isto é, há 131 anos. Esse aqui tem o mesmo sentido deste aqui. Então, eu preciso ter a capacidade de entender que o meu texto aqui gerou a coesão sequencial, por paráfrase, porque eu repeti um conceito de mesmo campo semântico. Borges, o que é um conteúdo semântico? Um conteúdo de sentido. Eles têm o mesmo sentido aqui. Aqui, há pouco tempo em escala histórica, tem o mesmo valor de há 131 anos. Então, ter o mesmo valor dentro da nossa coesão sequencial é muito importante para a sequenciação parafrástica, ok? Borges, e o último aqui, você não vai falar? Não, não vou falar, tá? Esse daqui seria o único que eu não colocaria para vocês, porque não gera, né, alguma coisa para a prova. Ele é voltado apenas a poesias e é um recurso relacionado à fonologia, ao som, algo que não é muito comum de se cobrar em provas. Pô, Borges, e se cair na minha prova? Relaxa, não vai, tá? Recorrência dos mesmos recursos fonológicos em relação à coesão sequencial não vai cair. Fica tranquilo. Agora, a sequência frástica, isso daqui não vai cair, vai despencar na tua prova. Com certeza vai ter isso daqui de várias formas na sua prova. Vamos falar da primeira. Manutenção temática. O que é isso, Borges? Você manter o tema sendo repetido. Exemplo, olha lá, ó, uso de termos do mesmo campo lexical. O que é o campo lexical? Vamos colocar aqui um campo lexical. Vou falar do verbo dormir. Que palavras fazem parte deste campo lexical? Bom, fazem parte deste campo lexical as palavras sono, as palavras cochilo, a palavra cama, a palavra descanso. Campo lexical quer dizer que são palavras que pertencem ao mesmo campo de ideias. Que quando você cita uma, você pode relacionar a esta palavra outras da mesma ideia. Isso é um campo lexical. Agora, quando a gente vê aqui o texto colocado como exemplo, hoje eu estou muito, né? Agora nós vamos para o texto, olha só. Veja quem é o sujeito do primeiro período. A culinária nordestina, tá aqui. Beautiful, certo? Só que ele não repete a culinária nordestina durante o restante do texto. Então ele coloca lá, ó, a culinária nordestina tem despertado a atenção de chefes internacionais. O arroz com capote piauiense já pode ser encontrado em mesas francesas. Peraí. O arroz com capote piauiense é do mesmo campo lexical que a culinária nordestina. Sim, dentro da culinária nordestina nós temos o conceito de arroz com capote piauiense. Depois, lá na frente, o acarajé baiano faz sucesso no Japão. Também repetir, mais um conceito. A peixada maranhense, mais um conceito. Todos eles pertencendo, essa repetição
Desses termos no mesmo campo de ideias, nós temos aí a manutenção temática. Agora, esse daqui, com certeza, é o mais importante. Encadeamento por justa posição. Ou seja, quando nós temos orações subordinadas, geralmente adverbiais e adjetivas. E aqui eu peço uma licença, vou pular aqui um rapidinho, que nós vamos para a análise desse conceito. Toda vez que eu falo de orações, vamos lá, oração subordinada, entenda, a oração subordinada substantiva, ela está relacionada ao campo da estrutura apenas. A forma como o que, né, a conjunção integrante que ou se trabalham é somente para introduzir uma função sintática. Nas orações subordinadas adverbiais, aí a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque nós temos o sentido que o termo trabalha. Então, quais são os sentidos que nós temos aqui? Vamos lá. Então, são eles os sentidos. Causal, comparativo, concessivo, condicional, informativo, consecutivo, final, proporcional e temporal. Alguém sempre fala assim para mim, Borges, como é que eu faço para decorar essa merda? Oh, meu Deus do céu. A única coisa que você tem que decorar aqui é os da letrinha C. Os da letrinha C estavam vendo na tua cabeça, não é gerada uma dúvida assim, oh, pô, Borges, eu não consigo lembrar. Mas se você fizer da seguinte forma, e aí é uma questão de realmente você trabalhar a ordem alfabética, entenda, são 6, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 orações subordinadas adverbiais que começam com a letra C. A primeira é com A, C mais A, fechou. Então tá lá, ó. A segunda já é com O, então todas as outras começarão com O também. Então, co. Beleza. Só que a segunda já começa com M, olha lá, ó. E depois do N vem o quê? O N. Então, todas as outras já vão começar com N. Aí eu vou para a quarta letrinha. Letra C. Aqui eu já posso ir daqui. C, D, F e S. C, D, F e S. Pronto. Na tua cabeça, você tem que só criar aqui a conexão com a letrinha para diferenciar da anterior. Lembrou da causal? Já a outra já vai vir automaticamente. Automaticamente, porque a outra já vem com CO. A única com CA é a causal. A única com COM é a comparativa. E por aí vai. Então, dessa forma, ajuda a lembrar. Joga a final onde? No final, para poder lembrar. Puxa, peraí, filho. Olha lá, eu fiz merda. Fiz merda? Eu não sei o que eu fiz aqui. Como é que eu arrumo isso aqui? Ah, pronto, arrumei. Joga a final no final. Aí vem proporcional e temporal e acabou. Então, é uma dica, ok? Pô, Borges, mas é fácil lembrar? Não, não é, não é. Até porque eu prefiro que você se ligue ao sentido que essa oração traz, em vez de ficar se ligando a decorebas. Essa decoreba que eu fiz aí é algo que eu mesmo busquei fazer na época da faculdade. Falei, pô, preciso lembrar dessas ordinárias aí. Como é que eu lembro dessas ordinárias? Então, vamos fazer dessa forma, tá? Vamos começar falando da causal, gostosinha no azeite. Essa daqui, para mim, uma das orações subordinadas mais gostosas. Qual é o problema dela? O problema dela é que, para IDECAN, nós temos aquele probleminha relacionado lá à questão das explicativas, né? As coordenadas explicativas. Meu amigo, isso gera uma treta do caramba. Então, aqui eu peço um cuidado especial com as explicativas. Vamos falar da causal primeiro. A nossa conjunção carro-chefe aqui é o porquê, beleza? Então, na frase não tivemos aula, porque choveu.
Aqui eu posso perceber como essa relação de causa e consequência. Porque se eu tenho causa, óbvio que eu tenho consequência. Assim como na consecutiva, que indica a ideia de consequência, eu também tenho causa e consequência. Só que eu preciso dividir. A oração principal aqui é a minha consequência. E a oração subordinada vai ser a minha causa. Como é que eu sei qual é a oração subordinada, Borges? Ela começa com conjunção. Lembre-se disso. Sempre começa com conjunção. Então, aqui, como é que eu vou saber que ela é causal? Ó, começou com conjunção? Veja. Aqui, não tivemos aula porque choveu. Ela é causal? Bom, imagine da seguinte forma. Choveu, causa a falta de aula? Primeiro, chove. Depois, não tem aula. Ah, então há uma sequência de ações. Por isso que chamamos de consequência, né? Então, é a sequência após a causa. Sim, nós temos a causa aqui nesse caso. Essa relação aqui é muito importante. Qual que é o ponto que a banca EDECAN gosta? Pega essa mesma frase, mas muda da seguinte forma. Como choveu, não tivemos aula. Lembrando que, na ordem direta, a oração subordinada causal não precisa de vírgula. Não precisa. Mas nesse caso aqui que eu coloquei dessa forma, aí eu desloquei a oração subordinada para antes da oração principal. A principal, tá aqui. Agora, o como é a minha conjunção. Borges, como é que eu sei que o como é causal? Primeiro, é o único momento em que o como pode começar um período. Tá vendo ali, ó? O como com C maiúsculo é causal. Outro ponto, eu consigo trocar pelo porquê, né? Então, porque choveu, não tivemos aula. Como choveu, não tivemos aula. Perceba que se eu inverter, não tivemos aula como choveu. Não faz nem sentido. Não tem o menor sentido isso. Então, aí sim, eu tenho como causal. O como causal. Como causal. O como, na circunstância de causal, ele é essa raridade aqui. Eu posso colocá-lo no começo, sem sombra de dúvidas, beleza? Então, lembre-se dessa relação do causal. Aqui eu posso perceber que primeiro choveu, depois não tivemos aula. Sim, é necessária essa relação de tempo, tá? O primeiro vem a causa, depois a consequência. Nas orações causais, importante. Fala, Benoni. Professor, esse como não pode estar em outra posição, não, né? Só no início da oração. Como é que é? Esse como não pode estar em outra posição, só no início da oração, correto? Para ser causal, só no início. Por quê? Porque o como, ele é um cara que ele trabalha muito. Então, ele vai ser para nós comparativa, ele vai ser para nós conformativa. Então, aí eu preciso tomar esse cuidado. Ó, Felipe Vilela já jogou um jaque também. Jaque também serve como causal, tá? Nós temos mais de uma, viu, gente? Pelo amor de Deus, não vamos pensar que são só essas duas, não. Temos várias conjunções causais. Entre elas, o porquê, o como e já que. Vocês colocaram aí o já que também. Tá bem? Ninguém percebeu que eu usei o já que vocês colocaram, né? Pô, cara que manda muito bem, né? Meu Deus do céu. Vamos para a condição. Eu não vou nem apagar aqui, vamos para a nossa comparativa, senão a nossa aula vai. Aqui vai até as 2 da manhã, hein? Vamos para a comparativa, então. Tá? Então, na comparativa, o que, que nós temos? Nós temos a ideia, inclusive nós falamos sobre isso na aula de, se eu não me engano, foi na aula de sexta-feira. Nós tivemos o aulão lá do QAP, e sim, nós falamos sobre exato. Né? A comparativa ela tem uma característica muito interessante, que é você não repete o verbo na oração subordinada. Então, ele brigava como um pato. Isso aqui é aquele cara que não sabe lutar, que não tem o traquejo, né? Então, o como aqui novamente surgindo, né? Introduzindo uma oração subordinada. Nesse caso, subordinada adverbial comparativa. Como eu sei disso? A primeira coisa, a primeira característica é que o verbo está escondido. Né? Ele brigava como um pato. Tá aqui, ó, o verbo aqui, ó. Briga. Ele brigava como um pato briga. Ou seja, eu estou comparando o jeito que ele brigava como de um pato.
ok? Isso daqui é comparação. Este é o como comparativo, certo? Qual que é o ponto das orações subordinadas comparativas, tá? Nesse caso, ele não repete o verbo, ok? E eu preciso ter essa relação de comparação. O que é comparar, Borges? É colocar um ao lado do outro e fazer essa relação. Então, ele brigava, certo? Estou imaginando ele brigando aqui, ó. E qual que é o formato com que ele brigava? O mesmo que o formato que o pato briga. Ah, o pato está brigando, ele briga daquele jeito. Então, eu fiz essa comparação. Isso, então, é o que nós chamamos de comparação. Deixa eu ver o que o meu amigo João Vitor mandou aqui no chat. Mestre, eu posso diferenciar o causal como aquele que começa sempre com a causa, depois a consequência, e a consecutiva começando sempre com a consequência, depois a causa? Não. Até porque, João Vitor, acabei de começar a oração aqui, ó, com a causal. Então, tá vendo? Ó, primeiro o causal, depois a nossa oração principal. Como você vai fazer para diferenciar, tá? Como que você vai fazer para diferenciar a causal da consecutiva? Aquela que começa com a conjunção é a oração subordinada, ok? Aí sim você faz as contas. O que aconteceu primeiro? Vou até aproveitar essa pergunta, já que nós finalizamos aqui a comparativa, causal, comparativa, já vou falar da consecutiva para a gente matar essa dúvida do meu amigo João Vitor. Então, ó, o que aconteceu primeiro? Bom, Borges, primeiro choveu, depois não tivemos aula. Entendeu? Olha como que essa frase seria para trazer a ideia de consecutiva, de consequência. Choveu tanto que não tivemos aula. A primeira coisa é, qual a oração que começa com conectivo? Tá aqui, ó. É essa doida aqui. Essa daqui começou com conectivo. Choveu tanto que não tivemos aula. Agora, o que aconteceu primeiro? Bom, primeiro, choveu tanto. Essa é a oração principal, ó. Oração principal. Qual a consequência de chover tanto? Aqui, ó. Number 2, que é a nossa oração subordinada. A consequência aqui é essa, consecutiva é essa. Não tivemos aula. Então, cuidado com essa ideia, por favor, deixa eu ver aqui. Cuidado, João Vitor, cuidado com essa colocação, tá? Então, a ordem não vai determinar nada, porque eu até posso colocar a oração subordinada causal antes, mas você descobriu quem aconteceu primeiro e achou a oração que começa com o conectivo, você já vai saber muito, tá? Deixa eu ver aqui, nosso amigo Danil JN Borges, a grande águia do português. Gostei. Bom, isso é bom. Capivara não. Exato. Aí já vem Felipe, eu sou obrigado a bloquear, que me chamou de capivara anabolizada. Isso aí não existe, meu parceiro. Isso aí é pecado. Nossa, cara. Eu vou matar vocês. Vamos lá, pessoal. Então, consecutiva é aquela que vai trazer a ideia de consequência. Qual é a pegada da consecutiva? Facilita muito, mas muito a nossa vida. Toda consecutiva que é cobrada nas provas vem junto de uma expressão de intensidade, tá? É o tanto, tanta, tantos e tantas, o tão, ou tamanho, tamanha, tá? E tamanho é mais raro, mas acontece. A sua petulância era tamanha que chamou o Borges de capivara anabolizada durante a aula. Perceba, qual é a consequência dessa petulância de Felipe Vilela? Qual é a consequência dele ser tão petulante? Chamar o Borges de capivara anabolizada durante a aula. Essa é a consequência, percebe? Então eu tenho a relação de causa, petulância. Maldita petulância. E qual é a consequência? Chamar o Borges de capivara. Isso aqui, esse tão, ó, a sua petulância era tamanha. Ele era tão petulante, percebe? Tão intensidade. Aí eu tenho a consequência. Essa relação é muito simples de se encontrar. Pessoal, não é para ter dúvidas sobre a consecutiva. Essa é muito fácil de encontrar. Consecutiva seria iniciar com pronome relativo? Mestre, nunca, Vinícius. A consecutiva inicia com conjunção
subordinativa adverbial, e nesse caso consecutiva, tá? Cuidado com as orações adjetivas apenas que começam com pronome relativo. Olha lá, meu amigo Felipe Vilela ele vai fazendo as paradinhas dele ali, ó, gente. Vocês já vão aproveitando, ó. Tanto ou tanta, tão, tamanho, tamanha, mais o que, temos a consequência, ok? Muito bom, Felipe. Menos a parte da capivara, que eu tô chateadíssimo. Pegou pesado. Vamos lá! Concessiva. Vamos falar da concessiva. Essa aqui, o candidato bate a cabeça. Ai, eu não consigo, Borges. Deixa eu pensar aqui. Passou na prova, ó. Passou na prova, embora não tenha estudado. Esse negócio, Borges, de concessão, que eu nunca entendo. Bom, primeira coisa é o quê? Pega a oração subordinada. A oração subordinada começa com o elemento conectivo, certo? Embora é o nosso elemento conectivo. Então, lembre-se disso. A oração que começa com sujeito, verbo e complemento, aqui, ó, sujeito, oculto, verbo, passou. Na prova, aqui seria adjunto adverbial. Mas aqui temos, então, passou na prova. Então, essa aqui é a minha oração principal. Embora não tenha estudado, oração subordinada. Mas por que ela é uma concessão, Borges? O que é isso? Concessão. Concessão vem do ato de conceder. Pô, Borges, conceder, que negócio estranho. Que isso? Lá ele? Então, imaginemos, né? Pequeno Bob Little, ou Little Bob, né? E o Bob Little, ele simplesmente quer passar na prova do CBMERG, ok? Ele quer passar na prova. Está aqui o CBMERG, esperando o Bob Little aqui passar na prova. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Aqui está ele passando na prova. Existe um muro que impede o nosso amigo Bob Little de alcançar o seu objetivo. Esse muro chama-se não estudou para a droga da prova, seu filho da mãe, maldito. Ah, eu quero passar, mas não estuda, tá lá, ó, temos um problema, temos um muro. Qual é a ideia da concessão? A ideia da concessão é que mesmo que haja um muro para Bob Little, ele passa o muro, ele pulou o muro. Lembre-se que conceder é pular muro. Conceder é pular muro. Por quê? Porque tá ali, ó, o muro travando. Não tenha estudado. O muro é não tenha estudado. Só que o não ter estudado impediu o meu amigo Bob Little de passar na prova? Passou na prova, ó. Não ter estudado era um empecilho, o obstáculo, o problema. E mesmo assim, Bob Little pula tranquilamente e passa na prova. Isso é concessão. Eu concedo na minha oração que Bob Little passe na prova sem ter estudado, mesmo que isso seja um obstáculo. Fala comigo, Hugo Henrique. Professor, então a concessiva, ela sempre vai trazer essa ideia de uma desconexão entre uma ideia e outra, porque o lógico contrariar o lógico, né? Vamos dizer assim. O lógico seria... Não imagine contrariar o lógico. Eu quero que você imagine assim, para você alcançar um objetivo, tem um obstáculo. A concessão, ela é esse obstáculo, só que mesmo assim você alcança o objetivo. Então, necessariamente, não precisa ser ideias opostas, assim, né? Não precisa ser ideias opostas, exatamente. Entendeu? Tá bom. Vamos lá. Venceu o último jogo do campeonato, mesmo estando na lanterna. Qual é o empecilho? Imagine. O obstáculo, vencer o jogo. Qual que é o obstáculo dele? Ele é a lanterna, cara. Ele perdeu para todos. Sim. Não impediu ele vencer o jogo. Nesse caso, não é uma oposição, né? É só um empecilho mesmo.
Exatamente. Lembre-se de concessão como empecilho, como obstáculo, como treta, como problema. É aquilo que poderia te impedir, mas não te impede. Não te impede. Comprei o curso do Borges, mesmo sendo CLT. Cara, é um empecilho, porque CLT, pô, eu tô ligado, a gente ganha pouco. Mas você foi lá e comprou o curso do Borges. Ou seja, a concessão aconteceu nisso. Né? Houve, nesse caso, a permissão por parte da oração para você cumprir a oração principal. Show. Beleza, professor, entendi. Nós. Eu peço desculpas pelos meus exemplos esdrúxulos, mas eu estou tentando fazer um marketing. Ficando bom isso. Bom, a concessão, então, é exatamente isso que nós discutimos agora, certo? A condicional. A condicional, eu tenho um gosto maravilhoso por ela, né? Por quê? Porque ela é muito simples, gostosa de falar, que ela é nada mais, nada menos do que uma regra. Ela é uma regra a ser seguida. Entendeu? Então, se você estudar, passará na prova. Tá lá, ó. Existe aqui nesse caso, então, o cuidado em achar a oração subordinada. Muita gente tem dificuldade, eu peço muito cuidado, muita gente tem dificuldade com o ser, como conjunção subordinativa adverbial condicional. E por quê? Porque você tem várias funções para o ser. Tem lá o PIS, tem o PA, tem o elemento integrante do verbo, tem o pronome reflexivo, tem uma cacetada de pancada de coisas que o ser pode ser. E nesse caso, o ser também pode ser uma conjunção condicional. Qual é o ponto? Né? Troque por caso, mas precisa adaptar a oração, ele não cabe direto, né? Então, se você estudar, passará na prova. Caso você estude, perceba que o verbo já foi até conjugado. O verbo, quando você usa o caso, ele não fica, né? Nesse caso, no infinitivo. Aí você tem que adaptar. Mas não é nada demais, não. A importância aqui é você achar o sentido. Por quê? Porque a condicional, ela traz ali nada mais, nada menos do que uma regra. E qual é a regra para você passar na prova? Aqui, ó, expressa. Então, a oração principal, para acontecer, precisa cumprir essa regra apresentada. Tá? Se vocês ficarem até o fim desta aula, passarão a prova. Existe uma regra agora. Então, essa regra define isso, beleza? Uma das conjunções que a banca gosta muito, eu peço muita atenção para vocês, é o desde que, tá? O desde que tem sido utilizado demais como conjunção condicional nas provas, porque existe o desde que como temporal. Então, há um cuidado que precisa ser tomado, tá bom? Então, é muito importante que vocês se lembrem disso. Essa condicional dá para confundir com temporal. Deixa eu ver, tem um pessoal mandando umas loucuras aqui. Deixa eu ver. O João Vitor disse que eu tirei uma dúvida desde sempre ali que ele tinha. Oh, my gosh. Pode falar, Benoni. Esse desde que pode ser causal, eu já vi uma vez sobre isso. Causal? Se eu não me engano, era com alguma conjugação verbal, não lembro se era no subjuntivo. Desculpa, eu não me lembro desde que usado como causal, tá? Não estou dizendo que não exista, viu, Benoni? É muito importante que vocês se lembrem disso. Existem conjunções que elas são utilizadas em casos raríssimos, principalmente, né, em linguagens de textos antigos e tal, principalmente literários, mas, cara, desde que eu nunca vi sendo utilizado como causal. Se alguém souber, pode mandar aqui no chat, por favor. Acho que eu já fiz exercício também que o desde que era causal. Pode falar. Quando é como se fosse um marco temporal. Aconteceu isso desde que ele começou a fazer aquilo. Talvez seria isso? Vamos entender esse desde aqui para vocês saberem. Eu peço um segundo. Vocês me derem um segundo, eu tenho um exercício aqui no ponto para a gente analisar juntos. Eu sou ligeiro, sabe? Eu sou uma pessoa muito ligeira. Enquanto eu estou falando aqui e entretendo vocês com minha presença,
Eu estou aqui achando o material. Espera aí. Espera aí. Tá aqui. Uhum. Eu acho que eu achei. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu só ver. Joga na tela. Eu quero imagens. Eu quero imagens. Não é esse aqui, não. Errei. Já errei. Já não era para ter errado, hein? Agora eu acertei. No ponto. Filho da mãe. Tá aqui, ó. Quem é meu aluno já deve ter visto esse exercício aqui, ó. Deixa eu jogar aqui na tela para vocês. Tá lá, pessoal. Este exercício aqui, então, cobra exatamente esse conceito de que nós estamos falando agora, tá? Então, vem comigo, por favor. Isso tá bom demais. Sua consciência sobre o fim de todas as coisas tornou-se aguçada, desde que abatia o gado. O conectivo destacado, só para avisar vocês, o conectivo é este aqui, tá? O conectivo destacado possui um valor semântico. Ah, vá, jura, banca? Que legal. Assinale a alternativa em que foi empregado com sentido diferente desse identificado no texto. Para você ter certeza de que o desde que é temporal, troque por desde quando. Trocado por desde quando, você descobriu. Ele é temporal. Acabou. Tá? Então, troca primeiro. Vai lá. Vamos junto. Letrinha D, de baixo para cima. Desde que acordei, não levantei da cama. Desde quando acordei, opa, não levantei da cama. Eu quero um com sentido diferente. Porque lá no texto, ó, o fim de todas as coisas tornou-se aguçada desde quando abatia o gado. Traz sentido de tempo. Então, elimina a letrinha D. Moro na mesma casa desde que nasci. Moro na mesma casa desde quando nasci. Elimina. Letra B, desde que você saiu, comecei a estudar. Desde quando você saiu, comecei a estudar. Elimina. O evento ocorrerá desde que todos ajudem. O evento ocorrerá desde quando todos ajudem. Desde quando todos ajudem? Não coube. Agora, como é que eu vou fazer para descobrir isso aqui? É a palavra, por isso que eu falo, a palavra caso, essa daqui é salvadora, viu? Porque você substitui exatamente o desde que por ela. O evento ocorrerá caso, beautiful, todos ajudem. Aqui é condicional. O pessoal, se alguém falar capivarinha, eu vou ficar muito chateado, mas obrigado aí, Zé Hugo, Deus abençoe. É só trocar, já era, tá? Não tem erro. Então, não conseguir trocar, coube a palavra caso, temos aí a nossa condicional. Quando, então, para temporal e caso para condicional, é isso? Desde quando para temporal e caso para condicional, exatamente. Pô, professor, essas trocas de palavras, de conectivo, que, cara, ajuda muito, entendeu? Esses bizu, porra, ajuda pra caraca sobre essas questões. Ajuda muito, muito mesmo. Lá no nosso, no QAP, Zé, já dá uma olhadinha lá, tem bastante coisa, inclusive para essa sexta-feira já, venham preparados que serão 50 exercícios sem dó nem piedade. Eu só vou parar depois que eu fizer os 50, entendeu? Então, já vem pronto, porque lá tem bastante exercício de conjunção de orações subordinadas. Cara, isso é papo, uma banca IDECAN tem um gostinho especial por esse conteúdo, tá bom? Para cima da IDECAN, pô. É isso aí. Voltando agora, uma que não tem como errar, que é a nossa conformativa. Errou conformativa, eu sinto muito. Você não teve aula comigo. Eu não vou assumir esse neném feio, não. De jeito algum. Por que, Boris? Por que você está falando isso? Porque a conformativa, ela tem uma conjunção que é aquela principal, que é o conforme. Então, toda vez que temos lá o como, o segundo
e eu consigo usar o conforme no lugar, eu tenho conformativa, é automático, tá? Pessoal, deixa eu só responder aqui o Felipe Vilela, ele trouxe ali, ó, quando você é burro, é difícil de aprender. Nesse exemplo, a conjunção é temporal ou condicional, professor? Bom, perceba que realmente dá para trazer essa ideia de condicional, né? Quando você é burro, é difícil de aprender. Se você é burro, é difícil de aprender. Só que, qual é o problema? Por que que eles não colocam... Olha lá, a Idecan ela gosta de fazer umas gracinhas, é só para ter gente entrando com recurso contra o exercício. Lembrando que dessa vez, pessoal, o recurso é individual, tá? Então, pelo amor de Deus, já estejam preparados que a gente vai sentar porrada nessa vagabunda. Quase que eu falei um palavrão. Nós vamos bater muito na cara desta meretriz, ok? Enfim. Então, nesse caso, como você enxerga? Sim, pelo sentido, o Felipe, o sentido ali é de condicional. Quando você é burro, é difícil de aprender. Mas por quê? Não pelo quando, mas sim pela oração principal. É a relação entre as duas orações que determina qual é o sentido utilizado pela conjunção, entende? Por isso que nesse caso gerou tanta dúvida, tá? Eu peço para você, inclusive, que você me mande depois desse exercício para eu ver como é que foi elaborado o enunciado, que é exatamente esse o ponto, entendeu? No enunciado pode ser que tenhamos ali algum elemento que aponte a nossa alternativa correta, certo? Mas o quando, no seu sentido primaz, no seu sentido fundamental, ele é temporal. Ele pode ser utilizado de outras formas, assim como qualquer outra palavra. Isso aí depende do contexto. E é sempre importante retomar. O contexto é soberano. Quem manda em tudo é o contexto. Fala, Hugo Henrique. Não, professor, foi sem querer, desculpa. Fala, Zé Hugo. Mas aí, professor, tipo, numa questão que não teve contexto, foi só a frase mesmo, você marcaria condicional nessa daí? Como que a gente analisa a nossa temporal? Já que vocês estão lá na frente, vem comigo, tá? A gente volta na conformativa. O importante é sanar a dúvida de vocês aqui no Premonição, tá? Vamos na temporal, vem comigo, tá? Eu quero que vocês imaginem da seguinte forma: existem três possibilidades de tempo, tá? Que nós temos, então, o tempo que indica a anterioridade, posterioridade e a simultaneidade. Ou seja, o tempo que a conjunção temporal pode me apresentar, ela precisa apresentar uma ideia de antes, durante ou depois. Para ser conjunção temporal, tem que me trazer essa ideia de tempo. Agora imagine ali, pô, é difícil de aprender quando você é burro. Ele não está utilizando o quando para apontar uma ideia de antes, de durante ou de depois. Realmente, quando ele vai ser utilizado dessa forma, tem que ser. A ideia é essa, ó. Enquanto eu explico, vocês anotam. Percebe que o enquanto está trazendo a ideia de simultaneidade? Ó, ao mesmo tempo em que eu explico, vocês anotam. Enquanto eu explico, vocês anotam. Então, para ser utilizada como conjunção temporal, tem que me trazer a ideia de anterioridade, de simultaneidade ou de posterioridade. O desde que é o nosso desde quando, traz a ideia do quê? Anterioridade. Traz a ideia de um tempo que já passou. Então, Borges, mas ali, o quando, você utilizaria como? Realmente, dá para ficar na dúvida, não vou negar para vocês, com certeza eu ficaria na dúvida num exercício desse. Eu ia travar um pouco, mas, por favor, analisem de forma fria. O conceito temporal é exatamente esse, você analisar antes, durante ou depois. Lucas, eu vou aproveitar essa frase do Lucas. Alguém tem dúvida sobre a temporal? Não, professor, ficou Fala melhor. comigo. Valeu. Benoni? Ficou melhor o entendimento, valeu. Eu vou aproveitar ali o questionamento do meu amigo Lucas,
Tá? Lucas colocou, ando conforme a lei, não poderia ser comparativa? Vamos analisar, então, meu Deus do céu, o que é uma oração conformativa? O nome diz tudo, né? Conforme significa com a forma, ou seja, com a mesma forma. Então, estudou conforme o edital. Opa. O que nós temos na oração conformativa? Né? Aqui eu poderia usar o como, aqui eu poderia usar o segundo, mas o conforme ele sempre cabe muito bem. Então, toda vez que aparecer lá um exercício e tiver para você analisar as alternativas, ó, entre as alternativas, conformativa, pega o conforme e encaixa no lugar. Acabou. Conformativa, o conforme ele vai caber bonitinho. Agora, vem comigo para explicar ali a frase que o meu amigo Lucas mandou. Ando devagar, porque já tive... Como a lei. Ando como a lei, ou ando conforme a lei. Você anda conforme a lei anda? Não. Então, você não está comparando nada. Porque aqui você anda conforme, ou como a lei manda. Ou seja, o que nós temos na conformidade? Nada mais, nada menos do que o formato com que você segue a oração principal. Qual é o formato que a oração principal segue? A lei manda. A lei manda, aí você anda como ela mandou. Exatamente. Por isso que a conformativa, você nunca vai confundir com a comparativa, porque não houve comparação. Ando como a lei anda. A lei não anda. Não estou falando que a lei anda. Ando segundo a lei. Boa, Ricardo. Ando segundo a lei. Ando segundo a lei manda. Ou seja, você está, neste caso, apresentando o formato com que você anda. Qual é o formato com que você anda? Conforme a lei. Ficou na dúvida sobre conformativa? Apareceu a palavra conformativa nas alternativas? Parabéns. É só pegar a palavra conforme. Conformativa, conforme. Pronto. Você já descobriu. É automático. Essa não tem como errar, tá? Boa, Lucas. Afinal, ai meu Deus do céu, como eu oro a Deus para que na prova de meus alunos caia a oração subordinada adverbial final. Essa daqui caiu, é acertar. Automático. O meu amigo Hugo Henrique perguntou, dentro da lei? Ali, ó. Aqui, ó. Ando conforme a lei. Tá aqui, ó. Está dentro da lei. Exatamente. O formato são os limites que a lei impõe. Isso é conformativo. Deixa eu ver aqui a questão que o senhor Felipe Vilela me mandou. Bararará. Quando nunca treinamos, é difícil começar. Olha. Mas percebam uma coisa, tá? Eu vou fazer agora para vocês aqui uma... Como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma defesa da Banca Idecam, tá? O que acontece? Quando acontece do jeito que aconteceu ali, ô Felipe, o que eu preciso que vocês entendam? Ela não colocou somente a oração subordinada condicional e a oração subordinada temporal para você ficar na dúvida entre as duas e morrer. Não, ela traz todas as outras orações também para você analisar. No fim, você ficou em dúvida entre duas, e o que é muito difícil, porque vocês vão ver lá, as alternativas não batem dessa forma. Mas digamos que ficou. O que vai mandar é o contexto, tá bom? Então, nesse caso, existe essa possibilidade do uso das conjunções de formas diversas, mas ali, ela traz outras orações para você analisar. Se você analisou as outras corretamente, e no fim acabou ficando na dúvida, vá, então, pelo contexto. O contexto é quem manda.
Eu não sei porque eu tô fazendo isso com a boca toda hora, meu Deus do céu. Vamos falar da final? Vamos falar da final. Pessoal, isso daqui, se cair na nossa prova, é simplesmente a alegria do coração de Jesus. Ela cai de duas formas, tá? É o para quê e o a fim de quê. Pronto. Caiu isso aqui, meu parceiro. É a alegria da tua vida, tá? É a alegria na tua vida. Então, lembre-se, tá lá a oração. Estudou para que passasse na prova. Tá lá, ó. Ó, o para quê? Caiu para quê é final. Borges, poderia explicar melhor a diferença da palavra pois, quando conclusivo, explicativo e causal? Com certeza podemos. Com toda certeza podemos, tá? Já já explico, Ricardo, vem comigo. Estudou para que passasse na prova. Então, aqui, nesse caso, para quê? O a fim de aqui caberia muito bem aqui. Estudou a fim de que passasse na prova. Só que ele não é tão utilizado. E lembrem-se de que, tá? Existe outra possibilidade, aí sim pode gerar dúvida no candidato, que é o quê? Eu vou reduzir a oração. O que é isso, Borges? Reduzir. Tá de brincadeira? Nunca ouvi falar disso? Calma. É só tirar o quê? Vai ficar estudou para passar na prova. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Algo muito comum. Tanto que tem gente que fala assim, pô, Borges, não se usa eu e tu depois de preposição. Então, por que eu colocaria um eu aqui, ó? Eu, para eu passar na prova, preciso estudar. Porque nesse caso, nós não temos o para como preposição. O para faz parte de uma locução conjuntiva, tá? Então, cuidado nesses casos aqui. É a única coisa que eu poderia falar. Existe, olha, mas aí entra essas questões mais raras, né? Existe o uso raro, raríssimo, raríssimo, da palavra porque, conjunção, como conjunção final. Então, estudou porque passasse na prova. Sim, está correto. Mas é raríssimo, ok? Raríssimo. As pessoas não têm noção do quão raro é isso aqui, tá? Então, existe um uso raro do porquê como conjunção final. Ok? Dúvidas aqui na final? Ai, gente, tá travando a minha bunda já. Lá ele, não posso falar essas coisas altas, não. Jesus Cristo, ainda vai ficar gravada essa merda. Já era. Tal do carioca. Oh, meu Deus do céu. Então, tomar cuidado com vocês. Vamos falar. Vamos falar desse pois que meu amigo Ricardo perguntou? Vamos falar dele? Vamos falar dele. Vamos falar dele. O Benoni também não perde tempo, hein, Benoni? Meu Deus do céu. Vamos falar desse pois como conjunção. É uma conjunção muito utilizada, né? E nesse caso eu preciso entender. É muito raro o uso do pois como conjunção subordinativa adverbial causal. Geralmente não é tratado como uma conjunção correta no uso das causais, tá, pessoal? Então tome cuidado. O uso principal é o porquê, não é o pois. Então, Borges, mas o exemplo que eu dei aquela hora, qual que foi o exemplo? Não tivemos aula. Pois choveu. Isso aqui prejudica muito, tá? Tanto que não é gramaticalmente correto, tá? Está inadequado. Não tivemos aula, pois choveu, estaria inadequado. O correto aqui seria o porquê, ok? Não se desloca o pois, viu? Pois choveu, não tivemos aula, não faz nem sentido. Não dá, não dá. Mas então, digamos que o causal é o mais raro aqui, certo? Ok? Deixa eu pensar um exemplo aqui para a gente colocar de explicativa.
Agora, o que mudou desse pois para o uso da causal? Quando nós temos oração coordenada explicativa, entenda a diferença, isso é muito importante, que a banca gosta, tá? Obrigado, inclusive, Ricardo, pela pergunta. Tome cuidado, porque no caso aqui depois, que inclusive pode ser trocado pelo porquê, estudou muito porque era disciplinado, o porquê é muito melhor aqui, tá? Estudou muito, pois era disciplinado, a segunda oração não é causadora da primeira. Dizer que ele é ser disciplinado causou o estudar muito, não tem relação de causa e consequência. Tem relação de explicação. Como assim, Borges? Significa que eu apresento aqui a primeira oração, e aqui é a primeira oração, não é a oração principal. A primeira oração, estudou muito. A segunda oração é uma ampliação do sentido da primeira oração. Ela dá uma continuidade ampliando o sentido desta. Ou seja, estudou muito. A segunda oração amplia esse sentido. Era disciplinado. Opa, está explicando realmente a primeira oração. No caso da explicação, é realmente ampliar o sentido. Agora, na questão do uso do pois como conjunção conclusiva, eu estou pensando no exemplo aqui, tá? Agora, preste bem atenção, que é uma dica muito interessante. Ficou na dúvida sobre o uso das orações conclusivas? Lembrem-se que ela é uma inversão da ordem da oração explicativa. Então, quando eu inverto, era disciplinado, portanto, estudou muito para isso. Ou seja, eu estou apresentando uma conclusão. Usei o portanto aqui, porque o portanto é mais fácil de ser reconhecido como conjunção conclusiva. O pois só será conjunção conclusiva quando ele vem depois do verbo. Agora, explicativa, obrigatório, vir antes do verbo. Então, o pois, para eu saber se é conclusiva ou não, olha o verbo. Se vem depois do verbo, conclusiva. Se veio antes do verbo e tem valor de porquê, aí ele é explicativa. Meu amigo Ricardo Ferraz. Hugo, você está com a mão levantada, meu filho? Eu não. Bom, vamos continuando então, tá? Espero ter sanado a sua dúvida, Ricardo. Espero que seja dúvida de mais alguém, certo? Se não tiver entendido, cara, só pergunta, pô, Borges, explica de outra forma? Eu explico. E para a gente finalizar, uma das que mais requisita os meus, as minhas performance artística, né? Aqui eu sou muito performático para explicar proporcional. Nossa, fica muito bom, né? Eu, inclusive, gravo vídeos para o TikTok e tudo mais, porque preciso, né? Aquela coisa. Pô, mas o que é uma oração proporcional? Bom, nós estamos falando de relação de porção. Porção, exato, porção. Nós temos a porção em relação a 2 ou mais elementos. Borges, não está na minha cabeça, amor. Calma. Vamos pegar uma frase simples, que utiliza um elemento proporcional muito normal, que é o quanto mais. Quanto mais estuda, menos erra. Então, eu tenho aqui a ideia de proporção. Perceba, de um lado, eu tenho o estuda. Do outro, eu tenho o erra. Exatamente, é isso mesmo. Proporção é isso. Quanto mais eu estudo, menos erro. Exatamente. Quanto mais eu falo, mais você aprende. Ah, olha só, relação igual. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Opa,
também relação igual. Então, quando tiver a ideia de proporção, eu tenho dois elementos, né? E eu tenho uma ideia de equilíbrio entre os dois, que pode estar desalinhado ou pode ser novamente realinhado. É uma ideia isso, se você pensou na ideia da balança, tá? Você está muito, muito certo. A balança é um ótimo exemplo para a gente tratar da proporcional. Coloca na balança. À medida que, presta atenção nessa daqui, à medida que ele cresce, mais inteligente ele fica. À medida que ele cresce, mais inteligente ele fica. Eu tenho relação de proporção. Então, a ideia da proporção é exatamente essa. Coloque numa balança, ok? Dessa forma, o que você terá é uma relação de proporção. Dúvidas, perguntas ou questionamentos até aqui? E se eu jogar um exercício aqui para vocês, vocês matam? Você mata? Fala comigo, vai. Vai matar? Vamos matar, vamos ver. Não, mas peraí, vai devagar. Eu não sei que pressa é essa. Aí também, olha lá. Isso aí me assusta, Felipe. Não precisa me pensar, não. Tá que nem um ratão nas ratarias. Não, eu te mostro aonde anotar. Essa é braba demais do ratão, né? Eu te mostro onde marcar a letra certa. Pessoal, essa daqui não é para errar mais. Pelo amor de God, please. Tá? Já é para ir direto na jugular. Pô, o como, meu parceiro? Tem valor de porquê, lá? Porque água potável era difícil de armazenar sem ser logo contaminada, consumia-se cerveja e vinho. Então, aqui a relação é... Borges, mas não pode ser conformidade? Pode. Coloca o conforme lá. Então, essa ideia do conforme, essencial, já vai matar tudo, tá? Lembrem-se disso. O como só começa período quando for causal. Dúvidas, perguntas ou questionamentos até aqui? Já preparou o teu biquíni? Então, Victor, eu odeio praia. Entendeu? Eu não quero passar perto da praia. Eu preciso só que vocês me avisem qual é a melhor academia perto do aulão. O Borges, pode treinar para ali. Tem que ter uma academiazinha, entendeu? Que aí podia começar gostoso. 212 CT. Só pelo nome já é assustador. Bom, o pessoal só mandando nome de academia das antigas e nome de academia de bairro, entendeu? Aquela da mais violência possível. Isso é bom demais, gente. Os ganhou? Já estou sabendo de coisas aqui que eu quero. Eu já vou escutar meu videozinho enquanto eu vou para o banheiro fazer minhas coisas, que eu sou um ser humano, né? Não sei se vocês sabem, eu sou um ser humano. Já vou escutando isso aí, já me deu spoiler. Pessoal, é isso, então. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ainda está à venda o meu curso completo, tá? Você, Borges, não quero comprar o completo, porque eu sou CLT. Tenho premonição, e o premonição tá muito bom, cara. Tá muito bom, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dos 212 vai ser essa academia aí. Eu gostei dessa daí, o Juan. Acho que eu vou nessa 212, que esse nome até me arrepiou aqui. Deve ser um sinal. Pessoal, é isso então, tá? Muito obrigado de coração pela participação de vocês aqui, né? As perguntas e questionamentos de vocês sempre agregam a aula, fazem com que a aula seja mais dinâmica. Eu me sinto realmente muito feliz quando vocês participam assim, tá bom? Então, de coração, muito obrigado pela participação. Vão descansando, pelo amor de Deus, porque amanhã... Mais uma, professor, mais uma? Amanhã tem mais. Fala, Zé Hugo. Mais uma? Tira a cabeça na aula, professor. Não tem como é que eu vou enfiar aqui, Zé. Só se eu escrever para você, meu anjo. Eu sempre vou trazer o exercício, deixar na manga. Depois que finalizamos aqui, eu já vou jogar mais um exercício que é pro Zé Hugo falar assim, mais uma. Toma mais uma. Isso aí. Se prepara, vai ter, hein? Por causa de você.
Pessoal, A última, Não, é isso mesmo, professor. 50 na cabeça. Vambora. prepara, porque a gente vai ter. a última vez que teve saideira, acabou que sua caneta Não, foi. eu não tenho, eu rezo, Thiago, para todos os dias eu rezo para o Zé Hugo não vir com um papo desse, cara, que é perigoso. Pessoal, de coração, muito obrigado, Deus os abençoe. Juízo, hein? Valeu, obrigado a você, Até agora. amanhã, até amanhã. Vocês não vão nem esquecer de mim. Valeu, Marcão. Valeu, galera, tamo junto.